O pastor Jefferson falou que a gente estava cansado. Não estou cansado não, estou feliz, viu? Estou muito mais feliz do que cansado. É sempre um prazer estar aqui com algumas pessoas que nós já conhecemos, já trocamos ideias, já podemos sentar, conversar, comer. Aliás, comida que não faltou esses dias, né? Foi comida do norte, comida daqui, comida de lá, comida de tudo quanto é tipo. Estava bom demais esse negócio, né? Amanhã tem que caminhar uns 10 quilômetros para começar a perder um pouco desse peso adquirido. Mas, irmãos, como tem tempo, tem aquela coisa toda, não dá para falar muito. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 7. Para mim é um texto muito atual, um texto da nossa realidade. 2 Reis, capítulo 7. Gosto dos personagens citados aqui, principalmente os 4 leprosos. Eu sou fã desses caras. Se eu pudesse, eu tirava uma selfie com eles, mas eles já morreram, né? Então não dá. Mas se eles vivessem hoje, aí, cara, eu quero tirar uma foto com vocês aí, deixa eu ficar no meio, tirar uma foto com vocês, porque vocês são referências, vocês são exemplos, e a gente vai ver isso aqui no decorrer dessa mensagem. Então, 2 Reis, capítulo 7, e esse texto diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: eis que verás com os teus olhos, porém não comerás. Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros: para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e passemos para Arraial dos Sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo, para irem ao Arraial dos Sírios. E chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no Arraial dos Sírios um ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomando ali prata, ouro e vestidos, foram e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este é o dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e o anunciamos à casa do rei. Vieram, pois, bradar aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao Arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, pelo que saíram do arraial para se esconderem no campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu, dizendo: tome-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, e eis que eles estão como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto e que se vem extenuando. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo-lhes: ide, vede. E foram após ele até o Jordão. E eis que
todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, na sua precipitação, tinham lançado fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevadas por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Que o Senhor então nos abençoe com essa sua palavra, amém? Pois bem, esse episódio aqui ocorreu há quase 3.000 anos atrás. É um fato que é narrado, um contexto histórico, no ano 850 a.C., e aí somado 850 mais os 12.000 anos depois de Cristo, temos quase aí 3.000 anos de intervalo entre o nosso tempo e o tempo da história onde esse fato aconteceu. Tempo esse não tão diferente dos nossos dias, não tão distante da nossa realidade, salvo alguns aspectos aqui. Eram tempos difíceis, caracterizados por situações complicadas, por situações bem conflitantes. Algumas delas, tempo de miséria e fome, não havia o que comer. O povo estava passando necessidade, uma vez que a cidade de Samaria estava sitiada. Então ninguém entrava, ninguém saía. Não entrava comida e muito menos podia-se comprar de alguém lá fora. Então a despensa estava diminuindo e a ponto de vermos um resultado assim assustador relacionado ao custo de vida. Coisas que não valiam nada passando a valer muito. Além do que, havia um conflito social completamente instaurado ali, a ponto de 2 mães combinarem, cada uma matar os seus filhos para que ambas as famílias pudessem se alimentar. Uma então diz assim: olha, vamos matar o seu filho, vamos assá-lo, vamos comê-lo, e depois então nós vamos matar o meu filho, e vamos então assá-lo e vamos comê-lo. E de fato fizeram isso. Uma das crianças foi assassinada, foi assada e devorada. E aí quando foram então comer a outra criança, a outra mãe, o coração de mãe falou mais alto e não permitiu. E essas mulheres então chegaram diante do muro da casa do rei, reclamaram com o rei, colocaram para o rei a situação e o rei ficou desesperado. Olha só, põe uma coisa na cabeça de vocês: eu não sou Deus. Se Deus não pode resolver por vocês, não será eu que irei resolver. E aí, falando sobre isso aqui, a gente pensa, as crianças saíram agora há pouco, a gente vê a felicidade delas de sair daqui, porque eles estão indo para um lugar que eles gostam. São os filhos que vocês amam, são os filhos que vocês cuidam. Então pensa bem, seria possível você pegar o seu filho, matá-lo, assá-lo e depois comê-lo com azeite e sal? Não. Isso não passa pela nossa cabeça, mas isso aconteceu lá. Um fato real, narrado e descrito. E aí quando o rei transmite essa palavra diante da questão que elas estavam colocando perante a ele, isso revela todo o pessimismo que estava tomando conta do coração da liderança daquele país. Pessimismo em relação ao presente, pessimismo em relação ao futuro. E esse pessimismo é repetido pelo próprio mensageiro que, diante do profeta Eliseu, que traz uma palavra de esperança, que traz uma palavra de mudança, ele diz assim: olha, ainda que Deus abrisse a janela do céu, seria possível isso acontecer? E o profeta diz: vai acontecer, você vai ver e não vai desfrutar disso. Pessimismo, descrédito total. E quando se olha aquela situação, a gente pensa assim: uma nação vivendo um grande estado de calamidade pública. Calamidade pública que geralmente ela é referida quando acontece uma catástrofe, uma tempestade, um temporal, um terremoto, uma tsunami, e que passa, que arrasta, que arrasa, que acaba, que mata. E aí o governo local, a autoridade local decreta um estado de calamidade pública, porque uma vez fazendo isso, abre-se uma porta para ele receber investimento das autoridades maiores, para que possa haver socorro, para que possa haver compra de material, de mantimento, de medicamento para socorrer a população afetada.
Mas nós podemos também fazer uma avaliação, ainda que não seja uma catástrofe natural acontecida ou ocorrida no país, mas também em função das condições sociais a qual a nossa nação vive. Por exemplo, temos quase 14 milhões de gente desempregada nesse país. Isso é uma catástrofe. Nós temos crise na saúde de longa data e só piora. Não há investimento, falta medicamento, às vezes tem até mão de obra qualificada, que está de todas as formas segurando as pontas, para a casa não cair de vez. Mas nós olhamos as reportagens e vemos lá as macas, os doentes nos corredores, porque não há leitos, não há vaga, gente que morre esperando atendimento, porque não há como atendê-los. Caos na saúde, inflação real, porém camuflada. Só sabemos disso toda vez que nós vamos no mercado, e quem vai constantemente acompanha preço, sabe como estão os preços, sabe que o dinheiro, se R$100 comprava 10 itens, mês que vem R$100 está comprando 9, isso sendo bem legal, né? Porque o dinheiro está encurtando. Economia então conturbada, vemos isso no nosso país, relações humanas fragilizadas, 60 mil homicídios no Brasil registrados, índice de suicídio crescendo a cada dia que passa. É um fenômeno mundial, mas tem crescido exorbitantemente no nosso país. Pasmem vocês, os maiores suicidas do nosso país são os indígenas. Como indígena está vivendo crise existencial, mas são os maiores suicidas do país. E o maior índice de porcentagem de crescimento de suicídio está dentro da faixa etária de 15 a 29 anos de idade. Ontem falamos sobre isso aqui. Questão da violência, os dramas familiares, o índice exorbitante de divórcios, as crescentes confusões, os feminicídios, as violências praticadas contra a mulher. Então, estamos vivendo relações humanas fragilizadas, lideranças políticas manipuladoras, que dizem que amam o país, que dizem que amam o povo, que dizem que amam a nação, mas no fundo, a única coisa que eles querem é poder. Poder para poder roubar. E quando eles usam o poder para poder roubar, eles fazem o papel do diabo. Eles roubam, matam e destroem. Não são todos, mas boa parte deles agem assim. Caos. Mas é exatamente no meio dessa desesperança, é exatamente no meio desse estado de calamidade pública, que Deus se manifesta e diz assim: há esperança. Amanhã, por estas horas, vocês vão ver o milagre acontecer. Deus se manifesta proporcionando uma saída, Deus afirmando que algo bom e impossível aos olhos humanos irá acontecer. É Deus afirmando: a solução virá. Amém? Se você crê, eu creio muito nessa palavra como uma palavra profética para o país. Tempos de mudanças, tempos de novos acontecimentos, tempos de dias melhores. Não é porque esse candidato foi escolhido, mas é porque eu acredito que eu estou orando por ele, eu estou orando pelos novos poderes eleitos e estabelecidos. Eu acredito que Deus nos ensina que devemos por eles orar, para que alcancemos uma vida pia, mansa, sossegada e honesta. Então, acredito que há novos tempos para o país, mas enquanto isso não acontece, vem a seguinte pergunta: quem está capacitado para viver nesse tempo de calamidade? Primeiro, é gente que sabe o que é sofrimento. Os personagens mais destacados desse texto, para mim, nesse tempo de crise, são exatamente os 4 leprosos. Tem o profeta Eliseu, tem o rei, tem as 2 mães no capítulo 6, que mataram um filho, queriam também matar o outro, né? Tem lá o auxiliar do rei, mas esses caras assim, para mim, eles são sensacionais. Como eu disse aqui, se fossem vivos, se fossem nos dias de hoje, estando com o telefone, cara, vamos bater uma selfie, vou publicar no Facebook e dizer quem são vocês.
Ora, os 4 homens leprosos estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros: para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? 4 homens leprosos, gente estigmatizada, gente rejeitada, gente que sabia o que era dor, gente sofrida, gente que foi renegada, colocada para escanteio. Vocês não têm como fazer parte dessa sociedade, vocês não têm parte para viver aqui conosco, não há condições, vocês têm que ficar à margem. Gente esquecida, gente não lembrada, mas gente que admitia uma vida solitária e sem status, porque diz o texto, estavam à entrada da porta, portanto fora, separados lá do convívio, mas paradoxalmente eles eram pessoas preparadas para o tempo da calamidade, porquanto sabiam o que era padecer, sabiam o que era sofrer, eles estavam calejados na dor. E não era gente que se acomodara com a dor, com o sofrimento. Não era gente que alimentava um sentimento masoquista. Era gente que estava vivendo a realidade da sua vida premente. E se a gente quer saber, sempre é um tempo de dor na vida. Nessa vida, ninguém é feliz o tempo inteiro. Há o tempo da dor, há o tempo do choro, ao tempo da angústia, ao tempo do sofrimento. É bíblico. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de ser abraçado, há tempo de construir, há tempo de derribar aquilo que foi construído. São as dicotomias da vida, é a dialética dinâmica da vida, faz parte. Então tem hora que a gente sofre. Disse aqui em alguns momentos, fiquei ano passado 25 dias internados, quase morri nesse período. Embora eu mesmo nunca tenha me visto morto, eu me via moribundo, me via com dor, via o sofrimento dos outros, mas eu mesmo nunca pensei em morte, e também nem pensava o dia que ia sair, até porque a gente vai acabar sofrendo de ansiedade. A ansiedade é trazer futuro para o presente. Então, por que a gente sofre de ansiedade? Porque a gente pega o futuro e joga no presente. Temos que viver o dia de hoje. O que é o dia de hoje? O dia de hoje é dia de dor. Então eu vou viver o dia de dor. Deus dê graça para superar a dor, dê graça para viver esse momento de dor. Mas é o dia de hoje, acabou. Então eu passei 25 dias lá. E foram dias assim terríveis. Minha mulher o sabe, minhas filhas o sabem, quem ia me visitar o sabe, exatamente lá. E eu via na cara deles a morte. Mas graças a Deus ela nunca entrou no meu coração. É tempo de dor, é tempo de sofrimento. E nesse tempo de dor e sofrimento, a gente tem que exercitar a paciência. Tinha gente que chegava lá e dizia assim para mim: você deve estar doido para ir embora, né? Falei: cara, eu quero ir embora, mas doido eu não estou não. Mas como assim? Você não quer sair daqui não? Não, quero sair daqui. Mas se eu ficar doido, aí é que eu não saio mesmo. Vou me manter internado. Então, o que tem para hoje? É isso? Então é isso que eu vou viver. E o que tem para amanhã? Não sei, amanhã Deus pertence, quando chegar amanhã eu vou saber. E assim vai. Isso significa que é viver em paciência. E para mim, passa pela minha cabeça que esses camaradas conheciam esse texto aqui. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um novo cântico, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor, amém? Então há o tempo da dor, há o tempo do sofrimento, mas há o tempo também de sair dela. Essa galera sabia o que era padecer. Então, irmão querido, irmã querida, você que está aqui nessa noite, você que está visitando essa igreja, se você está vivendo um momento de dor, de sofrimento, de perda, seja lá o que for, e isso está machucando você, aguenta o tranco, segura a onda, porque de alguma forma Deus está preparando algo especial para você. Então segura aí, segura, porque esse negócio vai passar, esse tempo vai passar.
E Deus vai usar esse tempo como aprendizado para usar você, para abençoar a vida de tanta gente nessa vida que sofre nesse mundo. Amém? Então segura a onda aí. Quem é gente apta para viver nesses dias de calamidade? É gente que tem a força do desapego. Aí eu pergunto, quem aqui tem coisa velha guardada? Lá naquela gaveta, lá naquele armário, ou naquele quarto, está lá guardado. Por que está guardado? Porque um dia eu vou precisar. 10 anos se passaram, um dia eu vou precisar. Eu vou arriscar, hein? 20 anos se passaram, e está lá, um dia eu vou precisar. Lá em casa, volta e meia eu faço a limpa, mas tem coisa que eu mesmo estou guardando, um dia eu vou precisar. Eu não vou precisar, mas está lá. Tem coisa da minha filha que casou e deixou lá, né? Aí eu queria jogar fora, a mãe interviu. Não, segura aí, não sei o quê. Um dia vai precisar. Não vai ficar lá aquele troço, só tomando espaço. É essa coisa, né? A gente se apega a coisas, a gente se apega a pessoas, é natural. E aí, quando vem a ideia de desapegar significa abrir mão de desejos e de sonhos. E a existência, ela é movida por desejos, é movida por sonhos. Uma existência sem desejos, uma existência sem sonhos, não é uma existência, a não ser uma trágica e lúgubre trajetória da vida. A existência tem que ter emoção, então não dá para desapegar, mas é preciso desapegar em algumas questões, até porque desapegar não significa que não devamos possuir nada, mas sim nos libertarmos do condicionamento que nos faz acreditar que sem aquilo jamais seremos felizes. Abro um parênteses aqui e vou incluir algo aqui que eu não incluí nos outros 3 momentos. Seu marido foi embora, arrumou uma sirigaita, é o que você pensa, né? Ou então a sua mulher foi embora, arrumou alguém melhor do que você, e você se sente lá para baixo, mas você está aí alimentando a esperança de que um dia isso pode mudar. Eu sou da seguinte teoria: temos que lutar pela preservação do nosso casamento sempre. Eu atendo inúmeras pessoas, atendo inúmeros casais. Sempre tem uma história de traição, sempre tem uma história de crise, e aquela coisa toda, descobri, eu vi no Face, eu vi, sei lá, no WhatsApp e tal. A pergunta é, o que você quer fazer? Eu quero salvar meu casamento. Então vamos lutar por ele. Mas pode ser que você queira lutar por ele e o outro não queira mais. Você faz de tudo e o outro não faz nada. Você insiste e o outro desiste. Então, tem um ponto que já não é para lutar mais. Quando é esse ponto? Eu não sei. Na realidade, eu acho que ninguém sabe. Mas a gente sente isso. O problema é que quando passa desse ponto de lutar, nós ficamos insistindo com uma coisa que não vai se reverter. Estamos apegados. O outro já esqueceu, está vivendo a vida dele, a outra já esqueceu, está vivendo a vida dela, não está nem aí para a tua dor, não está nem aí para o teu sofrimento, está feliz da vida, e você está lá apegado, sofrendo. Desapega. E recomeça a sua vida. Mas eu não me vejo sendo feliz sem ele ou sem ela. Desapega. E deixa Deus mostrar algo novo para você. Lute enquanto for preciso lutar. Se empenhe mesmo, dê o seu melhor. Mas também saiba ter discernimento. Porque infelizmente eu conheço vários casos de gente que lutou e conseguiu resgatar. Glória a Deus por isso. Mas eu conheço também muitos casos que gente que lutou e a outra parte simplesmente ignorou. Então você está livre, vai viver a sua vida. Vai recomeçar de novo. Tem que desapegar. Desapegar é não dar poder
a algo que possa nos possuir, seja gente ou seja coisa. Nós não podemos dar esse poder a ninguém, a coisa alguma. Inclusive, nós temos que ser gratos a Deus por tudo aquilo que nós temos, para nós não nos tornarmos escravos. E a gente vive um tempo de muita fragilidade. Costumo dizer que na minha cidade, uma das frases mais ouvidas é: perdeu. Os caras chegam, na cara de pau, perdeu. Levam o carro, levam o smartphone, leva a carteira, leva tudo que tiver. E alguns hoje, cruelmente, sem qualquer razão e motivo, ainda estão levando a vida das pessoas. Simplesmente porque deu vontade de dar um tiro. Só por isso. Não ficam satisfeitos. Então, é uma frase comum: perder. É um tempo de fragilidade. Um tempo de fragilidade porque há muita gente egoísta e mesquinha. Gente egoísta e mesquinha que não pensa ou não pensam duas vezes para roubar os nossos sonhos, roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, roubar a nossa felicidade. Roubam tudo. Tudo, tudo. Então, se você perdeu algo que era importante, busque outra alternativa. Minha filha, formada em engenheira de produção, entrou na faculdade, mercado bombando, estava faltando engenheiro no mercado, se forma, os que estavam admitidos foram demitidos. Da turma dela, ninguém trabalha na área de engenharia, não tem vaga, não tem emprego para engenheiro. E aí, então, ela pensou numa alternativa. Qual fosse a alternativa? Vou entrar para a área, para o ramo da gastronomia. E criou a Brigadeiria Gourmet, Gabriele, né? Ramos de Lima. Entra lá no Face e admira. Passa assim, ó. Você vai ver só. Assim, você vai olhar aquelas figuras lá, meu Deus, o que é isso, né? Manjar dos deuses. Não, é da Gabriele mesmo. Foi ela que fez, foi ela que produziu, tudo de primeira linha, está crescendo no mercado, está crescendo nas festas, então um faz, indica, pá. Se ela ficasse pensando na vida, meu Deus, estudei 5 anos para ser engenheira, me formei agora, estou com diploma, eu quero ser engenheira, mas não tem vaga para engenheiro. Então, desapega. OLX, desapega. Diga aí pro teu irmão, desapega. E vamos embora. Outro exemplo, um diretor executivo de uma empresa, demitido, correndo atrás de emprego, ninguém abriu a porta, chegou numa empresa lá, o cara olhou o currículo dele, cara, que currículo sensacional, mas não tenho vaga para você. A única vaga que eu tenho aqui é de segurança. O cara chegou lá todo embecado, ele sai do escritório, vai no carro dele, tira o paletó, tira a gravata, arregaça a manga e me diz aí, me dá essa vaga de segurança aí, eu estou afim dela. Desapega. Executou tão bem o serviço, era tão dedicado que foi subindo. Onde é que o cara está hoje? Diretor executivo. Correu atrás, desapega. Então, às vezes as coisas não acontecem, não evoluem, porque ficamos agarrados demais a alguma coisa ou alguém. A vida fica travada. Estamos dando poder demais a gente e a coisas. Desapega. Diga aí para o teu irmão, desapega, em nome de Jesus. Quem está apto para viver esses tempos de calamidade? Gente que entende que agir é preciso. Derrota sem luta é uma coisa muito indigna. Não temos que entregar os pontos. Esses camaradas, dos quais eu sou fã, diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros: por que ficamos nós sentados aqui até morrermos? O que é isso? Por que a gente vai ficar aqui parado, apáticos, inertes, entregues, esperando a morte chegar? Não.
Eles estão aqui declarando que no tempo da crise não pode haver espaço para apatia, não pode haver espaço para braços cruzados, não pode haver espaço para preguiça, não pode haver espaço para desânimo, não pode haver espaço para negligência, não pode haver espaço para indiferença. Tem que haver espaço para ação, ação de vida, ação pela vida, ação de serviço, ação de luta contra o mal. Não, nós não vamos ficar aqui sentados esperando a morte chegar, nós vamos agir. Se nós vamos morrer, nós vamos enfrentar a morte com ação. Não vamos entregar os pontos. E sabe por quê? Apatia e desânimo se estabelece na nossa vida porque focamos demais em problemas. A gente namora problema, a gente cultua problema, a gente carrega problema, a gente nina problema, a gente dorme com problema, pensamos o tempo inteiro no problema, não nos libertamos do problema e acordamos de manhã, está lá o problema. Isso para quem dorme. Então, temos que tirar o foco do problema e começar a focar em soluções. Começa a focar em soluções. Pode até ser que você vai pensar em alguma coisa, não deu certo, não desanima não, pense em outra. Porque quando nós começamos a focar em soluções, o entusiasmo começa a surgir, começa a aparecer, a alegria vem, a disposição tem. Então, a igreja de vocês cresceu. 2010 estive aqui, tinha 200 pessoas. Ela não começou com 200 pessoas, começou com menos. Tem um histórico de problemas, tem um histórico de desafios enfrentados. Se o pastor Jefferson, junto com a Claudinha, ficasse pensando só nos problemas, vocês nunca chegariam aonde chegaram. Então tem que tirar o foco dos problemas e pensar em solução. Sempre haverá problemas, sempre estarão conosco. E o que é isso? Oportunidade para exercitar a mente e usar a criatividade. Deixa eu beber água. Focar em soluções gera entusiasmo. Focar em soluções gera disposição. Pode ser que não dê certo, mas tem que focar em soluções, tem que agir. Somente com a ação se enfrenta dignamente a crise e a morte. Diga para quem está do seu lado: somente com a ação se enfrenta dignamente a crise e a morte. Quem está apto para viver esse tempo de calamidade? Gente que acredita que a vida vai melhorar. Como nós estamos precisando de gente assim, gente para cima. Versículo 4: se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos sentados aqui, vamos morrer também. Então vamos-nos, pois, agora, passemos para Arraial dos Sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, então somente morreremos. Gente, aqui eu estou morto, ali eu estou morto, lá eu posso morrer, mas lá existe a possibilidade de vida. Gente que acredita que a vida tende a melhorar. Como a gente precisa disso no nosso país. Gente que acredita que a vida vai melhorar. Ah, mas eu tomei tanta pancada na vida, já me decepcionei com tanta gente. Mas ainda assim, não deixe que as pancadas da vida, não deixe que aqueles que te decepcionaram roubem vocês a capacidade de acreditar que a vida tende a melhorar. Não deixe. O pessimista é um ser humano fatalista. O otimista tem a disposição para encarar as situações pelo lado positivo e esperar um desfecho favorável, mesmo em situações difíceis. As mães que tiverem uma visão fatalista, assassinaram uma criança, vão carregar, ou carregaram, a culpa pelo resto da vida. Como tirar a vida do próprio filho para comê-lo? Geralmente mãe dá a vida pelo filho. Ela morre pelo filho. Então pensa bem como é que estava a cabeça daquela gente. Gente fatalista, pessimista.
E aí você pega aqui, gente marginalizada, gente rejeitada, gente sofrida, gente cheia de dor. Ah, mas esses caras eram otimistas demais. Esses caras tinham todos os motivos para reclamar da vida dos outros, reclamar de Deus, reclamar de quem eles quisessem reclamar, mas eles conservavam no coração otimismo. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Se entrar lá, vamos morrer. Se a gente for falar, pode ser que a gente morra, mas pode ser também que a gente viva. A gente vive de uma maneira que nós acreditamos que a vida tende a melhorar. Vamos enfrentar então a vida. Olha, se nos deixarem viver, nós vamos viver. Se nos matarem, tão somente morreremos. Por que tão somente morreremos? Já estamos mortos mesmo. O que a gente tem a perder? Temos que encarar. Nós temos que enfrentar a vida. Temos que entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Mesmo os momentos mais difíceis, questionáveis da nossa existência, tudo coopera para o nosso bem. Deus está sempre agindo a nosso favor, ainda que aos nossos olhos não pareça. Então, quem crê nisso reage corajosamente à vida. E o que é ter coragem? O que é ser corajoso? Ter coragem não é ausência de medo, mas ter coragem é, mesmo com medo, seguir em frente. Diga isso para quem está do seu lado. Ter coragem não é ausência de medo, mas é mesmo com medo, seguir em frente. Então, quem está apto para esses tempos de calamidade? Gente que acredita que há um tempo de Deus para mudanças. O versículo 5 diz assim: levantaram-se, pois, ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios, e chegando eles à entrada do arraial, eis que ali não havia ninguém. Se levantaram ao anoitecer. Eles poderiam ter esperado o amanhecer, mas se levantaram ao anoitecer, se levantaram no tempo impróprio, humanamente falando, mas era a hora, era o momento, né? Então nem sempre o tempo de Deus é o melhor tempo do ponto de vista humano. Lázaro adoeceu, mandaram o recado para Jesus: teu amigo está morrendo. Era amigo de Jesus. Jesus fica na dele, demora pra caramba, chega 4 dias depois, Lázaro morre. Ou melhor, já estava morto. Uma das irmãs chega perto de Jesus e diz assim: Senhor, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, se o Senhor tivesse chegado 2 dias antes, tudo teria sido resolvido, Lázaro não teria morrido. Ô filha, fica tranquila, eu sou a ressurreição e a vida. Nem a morte pode me deter. E Jesus vai lá, manda tirar a pedra, chama Lázaro para fora, Lázaro sai vivaço. E aconteceu isso quando? No tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. Não é no nosso tempo, não é no nosso querer, não é na nossa vontade. Nós não mandamos em Deus, nós não damos ordem para Deus, nós não chove de baixo para cima, o que acontece é de cima para baixo. Então Deus se manifesta no tempo devido, Deus se manifesta na hora oportuna, né? Pensamos assim, é um absurdo, as coisas não acontecem, aí você fica aí reclamando da vida, reclama de tudo. Reclama do marido, reclama da mulher, reclama dos filhos, reclama das condições financeiras, reclama da igreja, reclama do irmão, reclama do pastor, reclama do vizinho, reclama de tudo. Você é um mal-humorado, mal-humorado ambulante. Está sempre reclamando. Você é aquele personagem do desenho animado chamado Lip e Hart. Os antigos sabem quem é. Você sabe quem é, não sabe? É do teu tempo, não é? Então, qual é o teu nome mesmo? Felipe, do tempo do Felipe. Então tá lá, personagem, a hiena, o Hart. Andava uma nuvem sobre a cabeça, aí raios, trovões, né? Chuva, só naquele desgraçado, né? Desgraçado é aquele que é carente da graça, né? E onde ele ia estava lá, tudo em volta legal, mas na cabeça dele estava tudo lá. Era um problema de cabeça. Não era um problema circunstancial, existencial, era um problema de cabeça. Vamos fazer uma leitura do desenho, né? Ela estava lá, a única coisa que o cara dizia assim: ó vida, ó céus, ó azar. Cara, ele não tinha outra fala.
Eu era pirralho. Eu nem sei se eu era nascido naquela época, deixa eu ver aqui. Não era nascido. Então, o discurso do cara era só esse: oh vida, oh céus, oh azar. Gente, se você ficar com um discurso desse na tua vida, é isso que você vai atrair para a sua vida. Nem tudo sai como a gente quer. Vinícius, você vai operar, você tem que operar. Se tu não operar, tu pode morrer. Então tá, vamos operar. 2 dias tu tem alta. Eu acho que ela me enganou, porque eu só saí 25 dias depois. Agora tu imagina, trancado no hospital, cheio de dor, passando sufoco, o pessoal me entubando, deixando de comer, infecção hospitalar, pneumonia, quase morrendo. Quem ia visitar por amor, por carinho, transmitia mais morte do que outra coisa. E se eu ficasse lá, ó vida, ó céus, ó azar? É ruim, mano. Fiquei quieto. Se eu não posso falar nada de bom, então também não é ruim que eu vou falar. Eu só pensava assim: daqui a pouco eu saio. Quietinho. Me viu reclamar alguma vez? Nenhuma. E saí. A Bíblia nos ensina o seguinte: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu me lembro até hoje, vocês conheceram ele, pastor Abrão Jansen, lembra dele? Pastor Abrão Jansen, depois que nós viemos para o Rio em 89, em 90 eu trouxe ele para um retiro de casais que nós organizamos na igreja para a qual nós havíamos sido transferidos, quando nós retornamos para o Rio de Janeiro. E eu me lembro até hoje, quando ele estava na porta da minha casa, aventureiro, sozinho, foi andar pelo Rio de Janeiro sozinho. Um homem de 75 anos de idade, morador de Bagé, né, do Rio Grande do Sul, que de vez em quando estava em Santa Maria. Não, eu vou sozinho, e de ônibus ainda. Eu não podia ir com ele, desde não podia ir, também não tinha nem carro para levar. E tinha um amigo nosso lá, e eu não sei que esse amigo falou com ele, eu me lembro assim a cena, o meu amigo, ele na porta de casa disse assim: Mauro, nós perdemos as bênçãos, porque ao invés de nós darmos glória a Deus, nós reclamamos. Nunca mais esqueci. 1990. Estamos em 2018. Então, pare de reclamar. Não reclame do seu salário, porque esse salário com o qual você reclama é o que muita gente gostaria de ter hoje e não tem. Não reclame da comida que está sobre a tua mesa, porque essa mesma comida que está sobre a sua mesa e que você está reclamando é manjar para muita gente aí, é banquete que não tem o que comer. Tem mais de 1 bilhão de pessoas nesse mundo que não tem o que comer, e você tem. Não reclame da roupa que você tem, porque você viu alguém se vestindo melhor do que você, porque tem gente que gostaria de ter uma roupa para vestir e não tem. Não reclame da sua saúde, porque tem gente que está com câncer, e infelizmente alguns cânceres que surgem praticamente condenam a pessoa à morte. E muitas vezes eu vejo algumas dessas pessoas condenadas à morte, ainda que nos poucos dias que lhe restam, vivendo e dando graças a Deus pelo tempo de vida que ainda tem. Então não reclama da vida, em tudo dai graças, porque uma hora a mudança chega em nome de Jesus. É no tempo dele. Gente que acredita que há um tempo de Deus para mudanças. E para a gente fechar então, o que Deus faz por aqueles que têm coragem de enfrentar a crise, né? Deus se levanta com eles. Diz o texto no versículo 5, que os camaradas se levantaram ao anoitecer. No mesmo tempo, nos versículos seguintes, diz que Deus também se levantou ao anoitecer. Quando eles se predispuseram a enfrentar o problema e a crise, ainda que não tivesse a resposta clara e precisa, eles se levantaram. Houve um mover, um rebu tocado. Deus tocou um rebu no arraial dos Sírios. E aí então os camaradas também, no mesmo tempo que eles se levantaram lá, eles fugiram aqui. Deus se aliando com gente que tem coragem para enfrentar a crise.
Deus está alinhando com gente que não se entrega na vida, gente que não está apegada a coisas, né? Gente que está ali, não, vamos lá, é a batalha. É nessa hora que Deus diz assim, ó, nessa guerra não tereis que guerrear, pois essa batalha é do Senhor. A única coisa que você tem que fazer é se posicionar. Se posiciona, e o Deus vai abrir o caminho, Deus vai operar. Moisés está lá, diante da crise. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Atrás, o inimigo. Na frente, o mar. O que é que eu faço? Deus está falando assim, cara, tu está fazendo o que aí, meu irmão? Na realidade não é irmão, meu filho. Agora não é hora de orar não, fera. Vai lá e abre o mar. Passa por ali. Pô, esse cara... Quem olha assim, cara, Moisés pirou, não é possível, gente. O cara vai lá diante do mar, pega aquele cajado e pá! Uá! Se ele não fosse, não iria abrir. Quando vocês tocarem a planta dos seus pés no rio, o rio vai abrir. E sabe o que era tocar a planta dos pés no Rio Jordão? Parece que é só botar assim, que nem gato quando vai ver. Gato fica assim, né? Não. Era água até aqui. Época de cheia, corrente, carregando a arca. Os caras vão entrando e afundando em a água. Quando a água estava aqui, abriu, parou. Tem que se levantar. Eu estou esperando o milagre de Deus. Se levante. No milagre tem a sua participação também. Se levante. E quando você se levantar, Deus vai agir. Amém? Então hoje é dia de você ficar de pé, sair do abatimento, exorcizar os demônios do medo, lembrando o que é ter coragem, lembrar de Maria que diz, Deus alimentou os fracos e despediu os arrogantes. Deus alimentou os leprosos e despediu os sírios. Deus tem um complô com aqueles que possuem coragem para enfrentar a crise. Diga aí para o seu irmão, Deus tem um complô com aqueles que possuem coragem para enfrentar a crise. E fechando, qual deve ser a atitude daqueles que são abençoados no tempo da crise, no tempo da calamidade? Os camaradas estavam lá comendo, enchendo a pança, bebendo, matando a sede, botando roupinha quente para aquecer no frio, né? Tá lá, e eles vão lá, pô, abriu a porta, cadê os filhos? Não tem ninguém, então vamos, aqui é nosso, vamos tomar posse. Foram lá comer e beber, ou seja, né? Nós temos que tomar posse daquilo que Deus está nos dando. O que é que Deus está me dando? É aquilo que te oferece agora. Agarre o seu agora. O que é que eu tenho agora? É isso, então agarra. Pega com firmeza, toma posse. Não é exatamente o que eu queria, mas é o que chegou. Se é o que chegou, tem propósito. Toma posse, amém? E tem mais. Seja responsável e compartilhe com generosidade aquilo que você recebeu. Os caras estão lá, ó, rejeitados, ignorados, sofredores, completamente esquecidos. Podiam agora, estamos comendo, estamos bebendo, estamos nos alimentando. Está vendo aí? Deus é conosco. Aqueles desgraçados vão morrer agora. Não. Eles não se deixaram contaminar pelo mal daquela gente. Eles não se deixaram contaminar pela rejeição daquela gente. E aí então, cara, o que nós estamos fazendo não é certo. Nós temos que ir lá compartilhar as grandes coisas que Deus nos fez. Qual é o ensinamento disso? Nós não somos o fim da bênção, nós somos o canal da bênção. Nós não somos o fim do milagre, nós somos o canal do milagre. A bênção e o milagre passam por nós, para que outros possam ser alcançados. O nosso papel não é reter o que Deus está nos dando. O nosso papel é compartilhar aquilo que Deus está nos abençoando. É tipo o texto que diz, a alma generosa prosperará e o que regar também será regado. Eles não permitiram que a mesquinharia dos outros afetassem a generosidade deles. E nós não podemos, irmãos, permitir
que o mal praticado no presente século venha nos afetar. Jesus, quando fez a oração do Pai Nosso, ele disse assim: livrai-os do maligno. Alguns pensam que Jesus está dizendo assim: não deixa que o diabo chegue perto deles, não deixa não sei o quê, pá. Já é ruim, irmão, do diabo chegar perto da gente, porque o sangue do Cordeiro está aqui. Mas Jesus estava dizendo o seguinte: não permita que eles se tornem malignos como o maligno é. É exatamente isso que está escrito lá. Jesus sabia que o crescimento do mal seria notório, e como tem sido. Mas está dizendo assim: não deixe que a maldade alheia, ou a própria perversidade maligna, tome posse do coração deles. Esses caras não foram tomados por ódio, por rancor, por desejo de vingança. Não. Aqui habita o Senhor. Nós vamos compartilhar aquilo que Deus nos tem dado. Eles merecem? Não. Mas isso é ser generoso. Isso é ter um coração grande. A gente abençoa, não porque o outro merece. A gente abençoa porque já fomos abençoados. A gente abençoa porque no nosso coração a bondade reina, a bondade prevalece. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Você pode aplaudir Ele então? Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.